eu sempre parece uma repetição de todos os telecasts que a gente vem fazendo ultimamente, que a gente vem repetindo as mesmas coisas, porque é algo recorrente dentro da gestão de futebol do Ceará há muito tempo. É que os erros eles são repetidos, identificados pela torcida e novamente assumidos pela diretoria. A diretoria escolhe repetir os mesmos erros. E a gente está fazendo um telecast hoje que ele poderia ter o mesmo comentário do telecast de quarta-feira, ele poderia ter o mesmo comentário do telecast do fim de semana passado, porque são erros, consequências repetidas de decisões erradas tomadas de forma consecutiva. O futebol do Ceará não vem errando de hoje, ele vem errando desde 2015. E são erros, e na última quarta-feira eu falei assim, não é porque hoje foi um resultado frustrante. O resultado de quarta-feira ele foi um vexame pelo acumulado de eliminações, pelo acumulado de consequências, e porque ele foi ruim, ele foi vexatório, porque não se via uma perspectiva de que fosse feita uma autocrítica pelo Departamento de Futebol do Ceará e os erros fossem revistos, avaliados, porque não existe isso no Departamento de Futebol do Ceará. E hoje, mais uma vez, foi a repetição de erros que se acumulam há vários anos. Hoje foi mais um empilhamento de fracassos. Hoje, e a gente falava muito, e você ressaltou bem, assim, que a torcida do Ceará não tinha clima, não pensava em clássico, e eu cheguei a pensar no clássico hoje, pela primeira vez, desde então. E quando eu vi a imagem da arquibancada cheia, assim, é inexplicável. É uma torcida que acumula frustrações. Consegui chegar a 51 mil sócios torcedores adimplentes. E a sensação é que a torcida do Ceará se acostumou com fracassos. E a sensação que a gente assumiu o compromisso de assim, a gente vai estar aqui porque o que a gente tem é isso. Essa gestão tem mais 2 anos e é o que nos resta. E parece que a torcida do Ceará assumiu essa questão do relacionamento. Parece que a gente... Pensava que tinha acabado a bateria. Não, ainda não. Parece que a gente assumiu essa postura de um relacionamento onde a gente vai se doar, aceitar, se acostumar e viver esse ciclo de um futebol mal planejado, medíocre. E é uma coisa que me incomoda muito, que foi mencionado várias vezes nas redes sociais pela torcida do Ceará. O Ceará parece que fracassa quando vai buscar algo mais. E eu acho esse um pensamento altamente equivocado. O Ceará não está fracassando no algo mais, está fracassando no algo menos. No algo menos. É uma diretoria que em 7 anos conquistou 2 estaduais. E estadual não é nada para o patamar dos clubes cearenses. Hoje não é nada. O Ceará está fracassando no algo menos. Não é no algo mais. A gente não está pedindo uma semifinal de Sul-Americana, que era bem possível, bem palpável. E isso é um problema de mentalidade. Isso não é um problema de futebol, simplesmente, pura e simplesmente. É um problema de mentalidade, que se impregna dentro do clube. Porque em 5 anos de Série A, a gente termina o ano planejando um passo a mais e termina aceitando e comemorando um fracasso e sendo imposto à torcida, ano a ano. Agradeçam. Ninguém ficou tanto tempo na Série A. 5 anos foi o máximo que o nordestino ficou na Série A. Nós vamos para o 6º ano de Série A ano que vem, se conseguirmos permanecer. E a gente vem acumulando fracassos, e eu falo sobre isso. Assim, a derrota nos pênaltis o pênalti é um momento em que está todo mundo olhando ali para aquele momento. Mas em 5 decisões, você perder 4, não é acaso. Não é acaso. O jogador vai para a bola acumulando, assimilando o fracasso. E hoje... E mais uma vez, assim, parece que a gente está falando o mesmo filme, repetindo a mesma frase, as mesmas palavras. Hoje, a diretoria do Ceará está agradecendo em respirar há 2 meses. Porque há 2 meses, a torcida cobra Marquinhos Santos.
A torcida não cobra mais Robson de Castro. A torcida cobra Marquinhos Santos há 2 meses. Quarta-feira a torcida cobrou Vina, Fernando Sobral. Então, há 2 meses, a torcida, a diretoria do Ceará está respirando. Porque a torcida está enxergando alguém aparentemente pior que eles, que são eles que fazem o planejamento. E hoje o Marquinhos Santos, na grande apoteose dos seus discursos pós-jogos, tentando manter o cargo, hoje ele chegou a um nível absurdo de culpar a torcida. Dizer que a torcida era impaciente. Repito, é uma torcida que tem 51 mil sócios torcedores ativos. É uma torcida que levou mais uma eliminação no ano, a 4ª, há 3 dias atrás. E hoje estava no Castelão, cantando, apoiando, acreditando. E esse treinador, com decisões acumuladas, contestáveis, com pouco futebol, com pouca produção, disse que a torcida era impaciente, porque tem pouco tempo de trabalho. Assim, ele tem mais de 2 meses no comando do Ceará. Nenhum treinador do Ceará, no recorte recente, teve tantos jogadores à disposição. Nenhum treinador teve tantas opções de variações táticas como o Marquinhos Santos. Nenhum treinador teve tantos torcedores no estádio apoiando, gritando. E o Marquinhos Santos hoje teve a pachorra de dizer que o torcedor do Ceará é impaciente. O torcedor que esse ano, em 2022, viveu a eliminação para o Iguatu, eliminação para o CRB, eliminação para o Fortaleza, eliminação para o São Paulo, e ele está dizendo que esse torcedor é impaciente. Esse torcedor que hoje estava lotando o Castelão. Eu acho assim que nenhuma explicação lógica existe, senão ele está forçando uma demissão para forçar uma quebra de contrato por parte do clube. Não tem explicação lógica, humana, racional, que justifique ele ter falado isso. A gente está falando de futebol, cara. O futebol, para mim, para o Cláudio, para o Luca, é o mesmo. Muito mais para um cara que vive dele há muito tempo, como o Marquinhos Santos. Em nenhuma lógica possível, o torcedor do Ceará vai ser culpado. Se não existe um culpado nessa história, é o torcedor do Ceará. O torcedor do Ceará, eu falei essa semana, que eu falei assim, quem tá lá no estádio hoje é louco. É louco. Porque ele tá acumulando frustrações, apanhando, vendo a diretoria seguir o bonde, e a gente viu é o que eu tô falando, para mim o jogo hoje é um recorte mínimo. Assim, eu acho que hoje é muito pertinente que o Luca fale sobre o jogo, porque taticamente não tem muito o que falar sobre o Ceará. E não tem muito o que falar também sobre o contexto geral do jogo. Eu acho que o Ceará hoje, ele seguiu a condução do seu caminho como essa diretoria quer. E eu mencionei muito que a gente viu uma coletiva pós a eliminação foi na quarta-feira, teve uma coletiva quinta-feira ou sexta-feira do Richardson, e parece que o jogo de quarta-feira não aconteceu. Ele só foi perguntado sobre o jogo de quarta-feira na 6ª pergunta. Até a 6ª pergunta, as perguntas foram assim: Richardson, depois da chegada do Guilherme Castilho, você se sente confortável? Como está a disputa por posição? O time acabou de ser eliminado, cara, mais uma vez. E parece que quem estava lá perguntando se juntou e disse assim, galera, vamos esquecer o que aconteceu. Vamos focar no clássico. E parece que estava a diretoria perguntando para o jogador. Porque foi um negócio tão constrangedor. Tão constrangedor. E eu fiz até um elogio público lá no Twitter ao Horácio Neto, que foi o jornalista que perguntou a primeira vez. Richardson, eu não tenho como deixar de perguntar como foi a eliminação. Porque qualquer jornalista, e não qualquer jornalista, qualquer ser humano, eu não estou colocando nem a condição do profissional técnico que vocês são, nem eu sou, e respeito demais quem tem a formação técnica para isso. Qualquer pessoa que é apaixonado por futebol, a primeira pergunta seria sobre o jogo de 2 dias atrás. Mais uma eliminação,
estádio com 50 e tantas mil pessoas, um pênalti perdido, um clima tenso. Aí a primeira pergunta foi sobre a expectativa para o Clássico Rei, a segunda sobre posicionamento do jogador. Qualquer pessoa, um curioso passando na rua, você entra jogador do Ceará, a primeira coisa que você pergunta assim, bicho, quarta-feira, como é que foi? Como é que foi o vestiário? Como é que tá o clima? Como é que tá a confiança de vocês? Mais uma eliminação nos pênaltis, isso tá virando uma bola de neve, isso tá virando algo que tá influenciando a mentalidade de vocês. Mas parece que não aconteceu. E o que me incomoda é que parece que isso está sendo internalizado pelo torcedor do Ceará. É isso que eu amo, é isso que eu gosto. Independente do que aconteça, eu vou estar lá de novo. Aí vai ter 51 mil sócios, semana que vem vai ter 52 mil. E o Marquinhos Santos ter a postura absurda. E a gente está criticando o Marquinhos Santos aqui há muitos telecasts. Assim. Há quase 2 meses a gente vem falando. E eu fui uma pessoa que, quando o Marquinhos Santos foi anunciado, eu falei que o Marquinhos Santos era um dos melhores nomes. Porque era uma tendência de manter o trabalho, era um cara que entendia a nossa faixa de campeonato, era um cara que pegou o América Mineiro vindo do Wagner Mancini e manteve o trabalho, ele não fez modificações. E assim que chegou no Ceará, e eu sempre brinco muito falando assim, eu sempre reconheço, assim, eu não sou um profundo conhecedor do futebol tático, do desenho tático, do tatiquês mesmo, não sou. Mas uma coisa que sempre eu acompanho o Landim, que escreve muito sobre as táticas do Ceará, e ele falava muito assim, o Ceará sempre, desde Guto, Thiago Nunes, Dorival, ele usava uma saída de bola muito apoiada, assim, os laterais baixavam e os zagueiros saíam tocando a bola. Era uma característica que o Ceará tinha, porque os zagueiros do Ceará, nem o Messias, nem o Luiz Otávio, ele tem característica de sair jogando com a bola no pé com qualidade. E o Marquinhos Santos, a primeira coisa que ele fez, no primeiro jogo do Ceará sob o comando do Marquinhos Santos, foi contra o Atlético Mineiro, o Ceará saiu jogando a bola com o zagueiro. Os laterais se mandaram e os zagueiros saíram jogando bola. E começaram a existir falhas de saída de bola. Inclusive, foi o gol do São Paulo na eliminação, foi fruto de uma saída de bola errada do Luiz Otávio. E depois da saída de bola redundar em gols, as alterações de posicionamento que o Marquinhos Santos fez redundarem em gols, ele começou a usar o Mendonça mais em diagonal do que aberto. Detalhes que qualquer leigo percebe. No quarto ou quinta partida do Ceará fracassando, ele abriu a boca para dizer que ele estava mantendo o que estava até aqui. Agora eu vou meter o dedo do Marquinhos Santos. Então era um treinador que a cada etapa do trabalho que existia um novo fracasso, ele tentava manter o seu emprego com um discurso vazio, com um discurso que claramente não se sustentava. E hoje ele chegou ao ápice de culpar a torcida. Eu acho que hoje o Ceará foi o melhor retrato da era Marquinhos Santos. Assim. Você via que os jogadores tentavam em algum momento, que eles corriam, você via que as peças tinham qualidade, você via os jogadores incomodados, os jogadores tentando, mas não existia qualquer desenho tático, cara. E assim, eu acho que não existiu, eu acho que foi um jogo muito disputado, assim, como todo clássico rei né? Assim, o Luca, né, é um cara que é muito bom com os números, e ele sempre fala isso, assim, clássico rei a gente sempre aposta no empate, né? Assim, é o resultado mais recorrente nos clássicos reis. E teria sido empate se a jogada do gol do Fortaleza não fosse um embaralhado tático de posicionamento absurdo. A foto do lance do gol do Fortaleza é um retrato claro da bagunça tática que é o Ceará do Marquinhos Santos. E o Ceará do Marquinhos Santos é um recorte muito pequeno. Eu acho que é um recorte do Ceará administrado pela gestão Robson de Castro. É um Ceará que não existe avaliação, as contratações, as escolhas, elas não têm critério, e mesmo que elas não tivessem critério, se elas fossem, as decisões fossem tomadas e depois avaliadas, mas parece não haver critério para a escolha e nem avaliação posterior da escolha. É como se fosse um emaranhado de decisões, assim, vamos lá, vamos buscar aquele cara, vamos pegar aquele outro cara, vamos ali ver o que dá certo.
Então, só se vão somando fatos que deixam claro que essa semana eu citei também, que parece que a Copa do Nordeste 2020 foi um acaso. Um encaixe entre Guto, elenco, um ambiente atípico de pandemia, e deu certo. Porque nada disso parece ser fruto de uma construção de futebol pensado. Não parece ser fruto de uma construção de futebol com ideia de jogo, com ideia de perfil. E hoje, o torcedor, e sinceramente, assim, o meu comentário parece ser mais uma repetição do sentimento do torcedor do Ceará. É uma repetição de fracassos que hoje tiram. A gente não se sente nem mais revoltado. Essa semana a gente sentiu o sentimento do torcedor do Ceará atônito, acostumado, adormecido, dormente. E ele vai para o estádio, e ele renova o sócio, ele compra camisa. Se lançar camisa essa semana, é sucesso de venda. Porque a gente está se acostumando. Eu acho que a gente virou e internalizou que a gente é uma SAF, que a gente não tem qualquer influência na decisão, assim, é um clube fechado. E não falo de voto, eu falo de importância, eu falo de opinião. A gente é uma SAF sem aporte financeiro. Quem domina hoje o clube, quem escolhe, quem decide de forma unilateral, unipessoal, não aportou dinheiro. Então o Luca é um cara que fala muito mais do que eu sobre SAF e que tem um conhecimento muito mais vasto que eu sobre SAF. E a gente, nesse ponto, eu me fio muito ao pensamento do Luca de dizer que é uma realidade eminente a todos os clubes brasileiros, assim. Mas quem tiver saúde financeira para esperar mais, acho que vai beber uma água mais limpa, no sentido que vai ser um processo mais apurado, assim, mais afiado, mais ajustado. Quem está vindo agora no desespero vai errar mais. Mas hoje no Ceará era uma coisa que parece uma coisa distante. Mas hoje eu acho que a grande maioria da torcida do Ceará seria a favor de uma SAF, porque hoje a gente tem um dono que comanda o clube de forma unilateral, mas não fez um aporte de $500 milhão ou de $500 milhão. Assim, é um clube fechado, é um clube onde o torcedor já se adaptou ao perfil de consumidor, que ele compra camisa, ele faz sócio, ele paga, e ele sai do estádio calado, satisfeito. E o gol do Fortaleza, e falando mais do jogo, o pouco que eu vou falar do jogo, porque eu sinceramente acho o recorte do jogo o menos importante em relação à perspectiva do Ceará. Perspectiva do Ceará. Porque o jogo que eu vou falar hoje, se eu falasse do jogo em detalhes, em jogadas, em recortes, ele seria a mesma coisa que eu falei quarta-feira sobre São Paulo, que eu falei no final de semana passado, que eu falei contra o Botafogo. Seria algo muito parecido. É um time sem padrão tático, é um time onde os jogadores mostram alguma vontade, mas mostram nenhuma força mental. E o lance hoje do gol do Fortaleza saiu de uma bagunça tática comparável à racha. Quando você vê um jogador de 20 anos de idade sendo o último jogador do Ceará e fora da grande área, ele está fora da grande área com 4 jogadores do adversário, é uma bagunça tática comparável a um racha. Um racha. E é um lance muito decorrente da ausência da zaga titular. Uma zaga que nunca jogou junto. É uma zaga de 20 e poucos anos. O Lacerda acho que tem 23, o Marcos Vitor 20. 2 zagueiros de talento, dois joias da base, mas que foram colocados a jogar juntos no momento decisivo, de alta pressão, e com um treinador que não dá qualquer respaldo para que eles se encontrem taticamente no campo. Então eu acho que o Fortaleza demonstrou mais força psicológica mesmo no jogo. Eu acho que o Fortaleza se impôs, eu acho que o Fortaleza foi senhor do momento, e os jogadores do Ceará, por muitos
momentos demonstraram muita vontade. Eu acho que os jogadores do Ceará aparentaram querer. E é uma leitura que eu já mencionei em outros telecasts, assim, interna do clube, que os jogadores têm um bom relacionamento com o Marquinhos. O vestiário não existe qualquer problema. O Marquinhos trabalha, mas o Marquinhos faz a leitura que não está funcionando. E que ele não, por mais que ele tente, ele não consegue fazer a ideia dele funcionar. E eu acho que não só por contexto, mas por limitação dele mesmo. Por limitação dele mesmo. Mas eu acho que hoje a passagem do Marquinhos ela não pode ser continuada de nenhum aspecto. Por ele ter culpado a torcida, por ele dizer que não teve tempo para treinar. Assim, são mais de 60 dias de clube. Se ele acha que não houve tempo para treinar, para aplicar o mínimo de organização tática, ele não pode trabalhar no Brasil. Por coerência com esse discurso dele, ele tem que procurar trabalhar em outro canto. Porque em nenhum canto do Brasil ele vai ter tempo para trabalhar e treinar em 60 dias, como ele teve aqui. A não ser que seja num campeonato amapaense, que joga um regional de 4 meses, até a Série D chegar. Ele não vai ter outro momento para isso. E a manutenção do Marquinhos Santos é muito fruto da blindagem que ele fornece à diretoria, porque o nome dele sempre assume o topo das críticas, e cada vez menos vai assumir esse topo da crítica, porque é uma coisa que eu faço questão, aos poucos que eu comunico, eu faço questão de bater na tecla que a presença do Marquinhos Santos é conveniente à diretoria, porque ela mascara a incompetência dessa diretoria e fornece a ela um escudo, porque a reclamação é nominada sempre no Marquinhos e não nessa diretoria. Eu acho que até o Vina, que é o menos culpado, o Sobral foi apontado, o Guilherme Castilho foi apontado, muito mais que essa diretoria incompetente. Então, assim, independente de existir opções no mercado, eu acho que a passagem do Marquinhos Santos ela não tem como continuar no Ceará. Eu acho que ela é insustentável sob todos os aspectos. Eu acho que a demissão do Marquinhos Santos ela se justifica há muito tempo. Pelo jogo de hoje, ela se justificaria por vários aspectos. Pela bagunça tática, pela falta de observação da partida, pela incapacidade, para mim esse é um dos maiores defeitos dele, de reorganizar o time, porque assim, hoje a escalação inicial para mim ela foi correta, eu acho que ele achou as peças corretas para os momentos corretos, para as posições corretas, mas a falta de leitura dele em tempo real do jogo, para corrigir o espaço, e eu acho que hoje a diferença entre treinadores foi muito acentuada, porque é uma coisa que o Vojvoda consegue fazer muito melhor que o Marquinhos, e isso não precisa ter muito talento para fazer. E eu acho que a entrevista pós-jogo dele só foi um pá de cal. Falar da torcida e falar de tempo para treinar, eu acho que seria a última coisa que ele poderia falar. Eu acho que só se justifica sobre o aspecto de forçar uma demissão para receber uma multa e acelerar um processo natural de demissão. Léo, mas só uma pergunta. Desde que o Marquinhos chegou, ele teve uma semana de trabalho mesmo, sem jogar 2 vezes? Acho que essa é a primeira vez, não? Teve 2 semanas e piorou. A verdade, teve 2 semanas agora teve antes da Sul-Americana. Teve uma da Copa do Brasil, verdade, teve a Copa do Brasil. E as 2 semanas que ele teve, ele piorou o time. Ele piorou o time. E independente de treinamento, assim, e é justamente isso que eu falei, assim, no contexto de Brasil, você não tem como ajustar um time, esperar ter 15 dias de treinamento para ajustar um time. No contexto de Brasil é o que ele tem. E o Dorival conseguiu ajustar um time sem treinar, com 13 desfalques. O Marquinhos nem tem 13 desfalques e ainda teve reforço. E com 60 dias, Dorival não teve 60 dias para ajustar o time. O Dorival, com 5, 6 dias, ele já estava fazendo ajustes táticos mínimos com conversa no time que mudou o estilo de futebol do Ceará.
com conversa. E essa capacidade passa longe do Marquinhos. Assim, até uma ofensa comparar os dois treinadores. Mas o Dorival fez isso com a dificuldade de ter 13 desfalques. 13 desfalques. E não se justifica que um treinador brasileiro, com 60 dias, diz que não teve tempo de trabalho. Porque ele não vai ter, ele sabe que ele não vai ter 15 dias de futebol parado para treinar. É um discurso que claramente ele está segurando o cargo dele. Então, assim, o Ceará é mais do mesmo. O Ceará é a mesma bagunça tática. O Ceará é o mesmo futebol sem evolução e com várias regressões. Várias regressões. E cada vez mais, é o que eu cito há muitas lives, assim, a bola está com a diretoria, assim. E cada vez mais a torcida precisa enxergar que os culpados não estão dentro de campo. Hoje não estão dentro de campo. Porque o diagnóstico que o Marquinhos Santos não tinha como extrair desse clube, desse time mais, e não é... Ele não é cobrar que ele está fazendo algo a mais. Ele nem sequer está mantendo o que estava sendo feito. Ele está regredindo o time. Ele está sendo uma âncora puxando para baixo um time que tem peças suficientes para não passar sufoco nesse campeonato. E a cada dia que passa, a diretoria está puxando para si essa responsabilidade. E o torcedor está cansado, a proximidade da zona é real, está assim, colado. E o que resta nesse ano para o Ceará é a Série A, é se manter. E é muito frustrante que no ano de maior investimento do clube, o objetivo final mantenha-se o mesmo, né? Só permanecer na Série A. E parece ser uma escolha da diretoria que a torcida parece se acostumar a cada ano com isso.